Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre indução eletromagnética. Bom, após a descoberta lá, em 1820, lá pelos físicos, da relação entre a eletricidade e o magnetismo, na época descobriram que uma corrente que percorre um fio condutor vai gerar um campo magnético. E aí eles começaram a pesquisar se existia a possibilidade do efeito inverso, ou seja, de um campo magnético gerar uma corrente elétrica, certo? E aí o que aconteceu? Em 1831, o Michael Faraday detectou esse fenômeno, certo? E aí esse fenômeno é o que a gente vai chamar de indução eletromagnética, que é esse fenômeno contrário, do campo magnético gerar uma corrente elétrica, ok? E aí um dos primeiros experimentos que revelou essa tal da indução eletromagnética, que eu vou explicar direitinho, foi esse daqui. Na verdade, não é esse desenho aqui, mas imagine assim, o que aconteceu foi o seguinte: duas espiras, uma bem próxima da outra, supondo que essas duas estivessem mais próximas. Aqui no caso, as duas estão ligadas a um galvanômetro, que é aquele aparelho lá que detecta correntes, pequenas correntes bem sensíveis, ele já detecta. Supondo que uma dessas espiras, e elas estejam bem pertinho, uma delas esteja ligada ao galvanômetro e a outra esteja ligada a uma bateria com uma chave. O que aconteceu? Ele percebeu que quando ele ligava e desligava essa chave, nesses momentos de ligar e desligar, a outra espira que estava próxima, que não estava ligada a nenhuma bateria, só no galvanômetro, o ponteirinho dela mexia nesses momentos de ligar e desligar a chave da espira que estava mais próxima, que estava conectada a uma fonte. Aí o que aconteceu? Eles falaram, que estranho, né? E aí eles descobriram que, na verdade, quando você tem um fluxo magnético, ou seja, você está variando o fluxo, nesses momentos que você liga e desliga, depois o fluxo se estabelece. Nesse momento de variação do fluxo em determinado tempo, eles descobriram que aparece uma corrente elétrica. Eles induzem uma corrente elétrica, no caso da espira que estava próxima. Ok? Aí depois disso, depois desse experimento dessas duas espiras juntas, eles fizeram um experimento em que uma das espiras foi substituída por um ímã. Aí o que aconteceu? Eles perceberam que se eu variasse meu fluxo, ou seja, eu mexesse meu ímã por dentro dessa espira, eu tenho a espira lá redondinha, e eu fosse passando o ímã dentro dessa espira, gerando um fluxo aí, aparecia corrente nessa espira, certo? Agora, se meu ímã só ficasse parado no meio da espira, não acontecia nada. E aí, surgiu a tal da lei de Faraday, que ela vai falar que quando o fluxo magnético que atravessa o circuito elétrico fechado variar no tempo, ou seja, um ímã aqui, por exemplo, variando aqui a posição e aí vai gerando um fluxo, uma corrente elétrica induzida vai acontecer aqui nesse circuito, certo? Então, essa é a lei de Faraday, a variação de fluxo vai induzir uma corrente elétrica. Aí, a partir desse experimento aí, do ímã passando pela espira, veio a lei de Lenz. O que a lei de Lenz fala? Se, por exemplo, eu tenho aqui, um ímã que está se aproximando, eu vou aproximar aqui esse meu ímã, certo? Dessa primeira espira aqui. O que vai acontecer? A lei de Lenz vai falar que a corrente elétrica induzida nesse circuito, a gente acabou de ver que vai induzir uma corrente elétrica se eu variar esse fluxo aqui. A corrente elétrica induzida nesse circuito, ela vai possuir um sentido tal que o campo magnético que ela cria, porque a corrente também cria um campo magnético, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, o que essa lei de Lenz vai falar? Que a corrente elétrica induzida nesse circuito, ela vai ter um sentido tal que o campo magnético que ela vai criar vai tender a contrariar a variação de fluxo magnético que estava originando aqui. Como assim? Então, por exemplo, eu aproximei esse meu ímã aqui, o polo norte, e aqui tem o polo sul. Ok, a ideia eu vou... Aqui nessa espira vai aparecer uma corrente pra cá, que vai vir pra cá. Por quê? Como eu tô variando o fluxo pra cá, meu fluxo tá maior pra lá, a ideia o que essa lei de Lenz fala? Que essa corrente que vai surgir aqui na espira, ela vai ser de tal maneira que o fluxo magnético que ela vai criar vai tender a contrariar a variação desse fluxo aqui. É como se eu tô aproximando se eu tô aproximando o ímã da espira, a espira vai querer afastar o ímã. Se eu tô vindo pra cá, pra esquerda, a ideia com essa corrente, pensando aí na regra da mão direita,
corrente apontando para baixo, vai ter um fluxo para lá, certo? Só que essa mesma lei de Lenz fala assim, que quando eu estou afastando agora esse meu ímã, a ideia, na verdade, é a mesma do que eu acabei de falar. A corrente elétrica induzida vai sempre ser, ela vai ter um sentido tal que vai contrariar a variação do fluxo. Então, se o fluxo está indo para lá agora eu vou ter que ter uma corrente para cima. Por quê? Eu vou ter que... Aí o fluxo vai vir para cá. Eu vou sempre estar contrariando a variação do meu fluxo, certo? Então, nesse sentido, a gente pode dizer, então, que a corrente ela é sempre do contra. Se o fluxo aumentou, a corrente vai querer que o fluxo diminua. Se o fluxo diminuiu, a corrente vai querer que o fluxo aumente. Então, a lei de Lenz tem a ver com isso, que é essa corrente induzida aí, ela vai gerar um campo que vai contrariar a variação do fluxo aqui, tudo bem? Bom, dito isso, a gente vai ver agora o que é a tal da força eletromotriz induzida. A força eletromotriz induzida, vamos pensar assim, a gente tem um ímã aqui, né, aquele ímã em formato de U, e aí o que vai acontecer? Vai surgir aqui, no meio desse ímã, um campo magnético uniforme, certo? Vamos imaginar que a gente tem um fio aqui, condutor de comprimento L, e que a gente está movimentando esse fio aqui, ó, nessa direção aqui, ou seja, saindo do papel, tudo bem? Então, eu estou movimentando no interior desse campo, eu estou trazendo esse meu fio para cá, na direção dos olhos de vocês. Aí, o que acontece? Como o campo está apontando para lá e eu estou vindo para cá, né, com o fio, pela regra da mão esquerda lá, né, força, campo e velocidade, o que acontece? Se eu apontar a velocidade para cá e o campo para lá, a força magnética ela vai apontar para cima, certo? Mas, como aqui é um fio condutor, ou seja, ele é percorrido por elétrons, quer dizer que as cargas que estão aqui dentro, elas são negativas. Como a gente já viu na aula de força magnética, quando a carga é negativa, a força, se a gente faz a regra da mão direita e, por exemplo, apontou aqui para cima, que a força magnética aponta para cima, isso sempre vai se referir à carga positiva. Se ela é negativa, então quer dizer que a força vai apontar exatamente para o sentido contrário, certo? Então, a força magnética aqui nesse fio, né, nesse caso que a gente está descrevendo, ela aponta aqui para baixo, certo? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, vai começar a ter um acúmulo de cargas negativas aqui na parte de baixo desse fio condutor e de cargas positivas lá em cima. E aí vai se estabelecer um campo elétrico dentro desse fio, certo? Um campo elétrico que vai apontar para baixo, né? Porque o campo sempre sai das cargas positivas e morre nas cargas negativas. Só que como a gente está considerando uma carga negativa, a força elétrica então vai apontar no sentido contrário ao do campo, como a gente já viu em outra aula anterior aí. Então, a gente tem aqui uma situação em que tem uma força elétrica apontando para cima e uma força magnética apontando para baixo. A força eletromotriz induzida, né, que é a DDP entre os terminais aqui entre essas extremidades do nosso fio, a DDP, né, a tensão gerada aí, a força eletromotriz induzida, que a gente chama de epsilon aqui, ela vai ser dada justamente pelo campo vezes o comprimento L. Isso vem daquela ideia lá do estudo do campo elétrico, desculpa, que a gente tinha que campo vezes a distância é igual a DDP. Isso num campo elétrico uniforme. Lembra? Então, o que acontece? O campo vezes D, que no caso nosso D aqui vai ser a distância do fio, né, o comprimento do fio. Então, o campo vezes o comprimento do fio é igual a DDP. A nossa DDP aqui, no caso, que a gente está chamando de força eletromotriz induzida. Eu estou induzindo uma DDP aqui através dessa ideia aí, de eu estar com o fio movimentando aqui para cima, né? Então, meu fio está vindo aqui na direção dos olhos, certo? A velocidade que está entrando aqui na direção dos olhos. Eu vou gerar, então, um campo elétrico uniforme aqui dentro. E aí o que acontece? Quando a gente tem a força elétrica se equilibrando com a força magnética, lembrando que força elétrica é carga vezes o campo, e que força magnética é carga vezes a velocidade, vezes aqui é o campo elétrico, aqui é o campo magnético, né? Bom, aqui vai cortar as cargas, certo? E aí a gente vai ter que o campo elétrico vai ser a velocidade vezes o campo magnético. Se eu substituir isso aqui, né, eu vou ter que a minha força eletromotriz induzida vai ser, então, velocidade vezes o campo magnético vezes o comprimento L, certo? Então, isso daqui é a força eletromotriz induzida. Bom, agora a gente vai ver o que se trata, o fluxo magnético. O fluxo, bom, pensem com vocês aí,
uma ideia intuitiva de fluxo, né? Pode ser, sei lá, um fluxo por um cano. Pensando numa ideia intuitiva, não dá para entender que é o tanto de água que passa ali no tamanho daquele cano? Então é mais ou menos isso aqui também. Vamos pensar num plano aí, né? O fluxo, na verdade, as linhas de campo, na verdade, é o que vai... não só as linhas de campo, mas imaginem vocês que quanto mais linhas de campo magnético eu tiver, maior é meu fluxo, certo? Mas também esse meu fluxo vai depender da área, porque se eu tiver uma área menorzinha, muitas linhas de campo numa área menor, meu fluxo também vai mudar. E outra coisa que influencia nesse fluxo, né, que é o tanto de campo magnético que vai passar numa determinada área, outra coisa que vai influenciar é a relação aí entre as direções, entre o campo e essa minha área pela qual eu estou passando o fluxo. Então, aqui no caso, por exemplo, eu tenho um ângulo θ. Eu tenho estou considerando um plano inclinado em relação ao meu fluxo magnético. Já aqui, eu posso pensar numa ideia de estar 90 graus. Aí 90 graus não, desculpa. O campo, ele não tem... Ele está incidindo perpendicularmente a esse fluxo, né? Essa minha área aqui, ela não tem nenhuma inclinação, digamos assim, em relação ao fluxo. Aí o que acontece? O fluxo, então, ele vai depender da intensidade do meu campo, que é dada pelo tanto de linhas, né, que eu tenho aí passando por essa área, pelo tamanho dessa área e também pelo cosseno de θ, certo? Se θ for 0, no caso aqui, eu vou ter que o meu fluxo vai ser dado só pelo campo vezes a área. Ok, a força eletromotriz induzida, ela vai ser dada, então, por menos a variação do fluxo por a variação do tempo. Isso aqui é representação da lei de Faraday e da lei de Lane juntas. Por quê? A lei de Faraday fala lá, né, sobre o fluxo magnético, enfim, vai gerar uma corrente e tal. Quando eu vario o meu fluxo no tempo, né, quando eu vario o meu campo no tempo, eu vou gerar uma corrente. E aí, gerando corrente e tal, eu vou ter a força eletromotriz. E esse sinal negativo aqui é justamente sobre a lei de Lenz lá, que a corrente ela sempre vai ser do contra, né? Ela sempre vai se opor. Então, essa ideia da oposição lá que a gente acabou de ver é representada aqui nesse sinal negativo. Tudo bem? Ok. Agora, para a gente entender o transformador, vamos vir aqui rapidinho numa corrente alternada. O que acontece na corrente alternada? Vamos imaginar aqui uma espira e que eu posso girar essa espira, certo? Então, a gente tem uma espira aqui, posso girar, então, em determinado momento, tipo, ela está aqui, em determinado momento ela pode estar aqui, depois ela vai girando e tal. O que acontece? Se eu colocar essa espira girando entre dois ímãs, né? Ou seja, vai se estabelecer aqui um campo magnético que vai vir daqui para cá, certo? Então, é uma espira que está embebida aí, que tá tendo um campo magnético passando por ela. E aí eu vou girando essa espira. O que acontece? A cada meia volta que eu dou, o sentido da corrente que eu vou induzir aqui, né? Porque vai ter uma variação do fluxo, o sentido da corrente que eu vou induzir aqui, a cada meia volta, vai inverter o sentido. Então, no gráfico, a gente pode ver isso da seguinte maneira. Se aqui, supondo que essa posição inicial aqui, né, é 0 graus, quando a gente tiver os pontos A e C aqui desse meu gráfico, eles vão acontecer justamente quando eu virar 90 graus, e depois quando eu estiver a 270 graus da posição inicial. Ou seja, eu estou aqui, aí aqui a minha corrente vai ser máxima. Depois a minha corrente vai zerar, vou passar pelo zero, e depois minha corrente vai ser máxima de novo, porque eu vou virar mais uma vez. Então, a cada meia volta, o sentido da minha corrente vai se invertendo, tudo bem? Agora a gente pode entender melhor o transformador. Por quê? O transformador, ele é um dispositivo que tem a função, né? Pensa naquele transformador lá, para quem mora em casa que tem a tensão 220, às vezes costuma precisar de transformador. O transformador, então, ele é um dispositivo que tem a função de alterar a tensão de acordo com o que for conveniente para o uso, certo? Eu posso tanto alterar de 110 para 220, quanto 220 para 110, no caso aí dos equipamentos que a gente usa em casa. Então, eu posso ou aumentar a minha tensão, né? O meu interesse pode ser aumentar a minha tensão ou diminuir.
Seguindo essa figura aqui, o que a gente pode ver? O transformador ele é constituído por um núcleo de ferro, que é isso aqui, tudo, certo? E ele é enrolado por duas bobinas que são independentes. Então, a gente tem uma bobina aqui. Elas são independentes e cada uma delas tem um número de espiras diferentes. Então, o tanto de voltas aqui de fios que eu vou ter em cada uma delas vai ser diferente, tá? E isso, na verdade, vai estar relacionado com a tensão que a gente quer transformar aí, certo? Aí o que acontece? Quando a tensão que a gente deseja modificar, ela é aplicada aqui nesse enrolamento primário, que a gente chama, que é o enrolamento primário e aqui é o enrolamento secundário. Então, a tensão que se deseja modificar, ela é aplicada aqui nesse enrolamento primário, e aí a tensão modificada acontece aqui no rolamento secundário, certo? O princípio de funcionamento aqui do transformador é justamente o da indução eletromagnética. Quando a gente aplica aqui nesse lado uma tensão alternada de valor eficaz, que eu vou chamar de UP, então eu apliquei uma tensão aqui alternada que eu chamei de UP nessa bobina. Aí o que acontece? Essa bobina ela vai sentir uma corrente elétrica oscilante, né, desse tipo aqui, e vai gerar um fluxo, um campo magnético também que vai oscilar. E aí esse campo ele vai passar por aqui, por esse núcleo de ferro, e vai chegar aqui nesse outro lado. O fluxo magnético, então, que vai percorrer ao longo do núcleo de ferro, ele vai induzir uma corrente alternada e uma tensão alternada de valor eficaz, US, desse lado, certo? Então, vai gerar uma corrente alternada aqui, vai gerar um fluxo, e aí esse fluxo vai gerar uma outra corrente aqui, tudo bem? E também uma tensão, que na verdade é justamente a tensão que a gente está querendo transformar aí, certo? A tensão transformada. A relação, então, entre essas duas tensões vai ser dada justamente pelo número das espiras, como eu falei para vocês. E a razão de transformação ela é dada por UP, né? A tensão que entra, pela tensão que sai, é a relação entre o número de espiras do enrolamento primário pelo número de espiras do rolamento secundário, certo? Aí, então, se NS é maior do que NP, então quer dizer que esse meu transformador é um elevador de tensão. E se o NS é menor do que o NP, esse meu transformador tá diminuindo a minha tensão, certo? Bom, agora, com relação ao gerador eletromagnético, o que a gente tem? O princípio de funcionamento também é o da indução eletromagnética. E o que acontece é o seguinte, eles são dispositivos que vão transformar qualquer forma de energia em energia elétrica. Então, isso a gente usa muito aí no dia a dia, né? Inclusive, isso aqui tem a ver com as fontes a usina hidrelétrica, com a energia eólica, com a usina termoelétrica, enfim. Como é que funciona? Basicamente, um gerador ele é composto por uma bobina, né, que é um monte de fio enrolado lá, como a gente já viu, um ímã. E aí, o que vai acontecer? A gente vai variar o fluxo dentro dessa bobina, né? Passar dentro de uma bobina. No caso aqui a gente tem uma espira, por exemplo, né? Mas supondo que aqui fosse uma bobina, ou seja, um monte de espira. E a gente começasse a variar o fluxo magnético, a gente vai gerar corrente, lembra? E essa corrente, na verdade, é a que vai produzir a energia elétrica. Nesse sentido aqui, né? Eu aqui estava fazendo o ímã com a minha mão. Mas o que acontece? Nessas usinas, por exemplo, hidrelétrica, vai ter lá a energia mecânica da água, vai estar girando uma bobina e vai criar o fluxo magnético. Então, assim, na hidrelétrica, por exemplo, é uma energia mecânica da água que vai bater, vai girar uma bobina, vai variar o fluxo e vai gerar uma corrente elétrica, certo? Porque aí, quando a gente varia o fluxo, a gente gera corrente elétrica. E é nesse sentido, então, que o gerador funciona. Ele também usa todo esse princípio que a gente acabou de falar da indução e transforma, então, qualquer forma de energia em energia elétrica. Então, é a usina hidrelétrica, como eu falei, pode usar o vapor d'água, que é a usina termoelétrica, o vento que vai... Enfim, é sempre uma bobina, então, que vai estar girando e criando esse fluxo magnético e gerando corrente elétrica, tá? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada.